Olá, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos para a nossa quinta aula. Até a última aula, né, as 4 primeiras aulas, a gente estudou fonética articulatória. Agora, a partir dessa quinta aula até a oitava, nós vamos focar na fonologia, tá bom? Então vamos começar. Bom, então um primeiro aspecto que a gente tem que relembrar, que a gente já até viu nas últimas aulas, é a diferença entre fonética e fonologia. Né? A gente viu que tem uma diferença, né? E agora a gente vai relembrar qual que é essa diferença. Bom, então como a gente viu, a linguística ela é uma ciência que vai estudar as línguas e a gente vai ver que a fonética e a fonologia elas estão dentro das áreas de estudo da linguística e ambas as disciplinas elas estudam a dimensão sonora da linguagem. Só que elas vão preocupar com essa dimensão sonora de forma diferente. E é aí que está a diferença entre fonética e fonologia. Então, como a gente já viu, né, só para relembrar, a fonética ela é a disciplina da linguística que apresenta os métodos para descrição, classificação e transcrição dos sons da fala, principalmente aqueles utilizados na linguagem humana. Relaciona-se ao uso do conhecimento linguístico. Bom, então a fonética, a gente tem os sons, né? Então a forma como eles são articulados, como que a gente descreve esses sons. Lembra que a gente estudou as consoantes e as vogais? Então quando a gente estava estudando as consoantes, a gente viu o ponto de articulação. O que que era isso? Era onde o articulador ativo se encontrava com o articulador passivo. Então, por exemplo, um b, ele é um som bilabial, porque o lábio inferior toca o lábio superior. Eu estou descrevendo esse som, né? Aí a gente também viu, além do ponto de articulação, o modo de articulação. Nós vimos que o b, ele é uma oclusiva, por quê? Porque tem a obstrução completa da passagem de ar na hora que a gente está articulando esse b. E a gente também viu que ele é um som vozeado, porque tem a vibração das pregas vocais quando a gente está articulando. Então, tá vendo que a gente tem um som na língua portuguesa, né? No caso, um b, que ele pode ser o som inicial de bola, de boneca, por exemplo, né? Então, a gente tem o som e a gente está buscando descrever como que esse som ele é articulado. Então, por isso que é o uso, né? Tem relação com o uso, da forma mais concreta. Bom, já a fonologia, ela é uma disciplina da linguística que investiga o componente sonoro das línguas naturais do ponto de vista organizacional. Então, vai determinar a distribuição dos sons e o contraste entre eles, com ênfase na organização dos sistemas sonoros. Relaciona-se ao estudo gramatical do conhecimento linguístico. Então, como a fonética ela estuda o ponto de vista concreto, como a gente fala, a fonologia vai estudar o que está na nossa mente, como está essa organização, esse sistema linguístico, como que ele é organizado na mente dos falantes. Então, é algo mais abstrato. A gente vai lidar aqui com fonemas que não são pronunciáveis, mas é como que eles são organizados na nossa mente. A gente não fala uma língua. Como que essa língua é organizada na mente do falante para que ele consiga falar, para que ele consiga se expressar? Então, como a fonética vai lidar com essa questão concreta, né, do uso, já a fonologia a gente tenta ver como que isso está organizado na cabeça do falante, ok? Então, qual que é o objeto de estudo da fonética e qual que é o objeto de estudo da fonologia? Bom, então a gente vai ver os objetos de estudo da fonética e da fonologia, né? O objeto de estudo da fonética são os sons da fala no sentido físico e concreto. Então, a gente está falando da fala. Então, lembram que quando a gente estava transcrevendo foneticamente, né, os sons, uma mesma palavra, por exemplo, porta, ela podia ser transcrita com símbolos diferentes ali para o R. Então, se a pessoa fala porta, a gente coloca um símbolo para o R. Se a pessoa fala porta, a gente coloca um outro símbolo. Se a pessoa fala porta, tem outro símbolo. Então, é o ponto de vista físico e concreto, é como a gente realmente pronuncia os sons. É isso que a fonética está tentando estudar. Então, a gente vai ver que a gente está falando de um mesmo objeto, né, que seria a porta,
e ela pode ser pronunciada de formas diferentes dependendo do dialeto da pessoa. Então, por isso que a gente está lidando com essa questão física e concreta. Então, o que eu vou fazer é descrever como que tá esses sons. Então, como que esses diferentes R's são produzidos? Então, quais são os articuladores? Como que obstrui a passagem de ar, por exemplo? Isso é o que a fonética vai estudar. E aí, gente, aqueles símbolos que a gente aprendeu, que a gente viu na tabela, são os fones, tá? A gente chama de fones. Então, aqui a gente tem um A e um B, são 2 fones. E a gente sempre vai transcrevê-los entre colchetes, ok? Já na fonologia, o objeto de estudo da fonologia também são os sons, mas no sentido organizacional, abstrato. Então, a gente está lidando com a língua. Então, a gente não viu que durante, na perspectiva fonética, a gente tem porta, porta e porta, por exemplo. Né? Então, a gente tem aí uma variação, mas para falar de quê? De um mesmo objeto que faz parte da língua portuguesa. Então, quando a gente está falando da organização, como que está organizado os sons, né, na nossa mente, a gente está falando sobre fonologia. Então, é do ponto de vista organizacional, abstrato. E aí, a gente tem os fonemas. Então, aquela tabela que a gente viu fonética, aqueles símbolos não eram fonemas, eram fones, tá? Que a gente estava falando ainda sobre fonética. Agora sim que a gente vai ver os fonemas. E eles vão ser transcritos entre barras transversais. E aí aqui a gente não vai ver variação, como a gente estava vendo lá na fonética. Então, quando eu transcrevo porta, eu coloco o R de um jeito. Quando eu transcrevo porta, coloco o R de outro jeito. E quando eu transcrevo porta, eu coloco o R, um outro símbolo para o R, né? Agora, se eu for transcrever porta, porta, porta ou porta fonemicamente, eu vou ter a mesma transcrição fonêmica para simbolizar o quê? Essa questão organizacional de como que a língua está organizada na mente do falante. A gente vai utilizar aqui uma perspectiva para analisar a fonologia da língua, a gente vai utilizar a teoria estruturalista. Então, existem outros modelos teóricos, outros modelos fonológicos, mas a gente vai se basear aqui no modelo estruturalista, tá bom? Bom, então agora a gente vai falar sobre a organização da cadeia sonora da língua. Então, as línguas, elas são organizadas, né, elas têm determinadas características. Segmentos consonantais e vocálicos organizam em estruturas silábicas, formando palavras possíveis na língua. Então, a gente percebe que a organização silábica do português não é a mesma da organização silábica do inglês, por exemplo, e o falante sabe disso. Como que a gente tem essa intuição de como que a nossa língua é organizada, né? Então, por exemplo, qual dessas duas palavras poderia ocorrer no português brasileiro? A gente tem essas duas palavras, elas não existem, né? Elas não têm significado no português brasileiro, mas como falantes, como falantes nativos da língua, a gente consegue identificar qual seria possível e qual não seria possível. Papalar e expom. Qual dessas seria possível no português, né? Pensando nos padrões silábicos, a gente nem precisa pensar muito, intuitivamente a gente já sabe a resposta. Mas se a gente for pensar, a gente vai ver, existe nessas sílabas aqui, um pá e um lar, existe no português. Agora, essa sequência aqui, em início de palavra, a gente não tem no português, né? E nem terminamos palavras com oclusivas. Então, a resposta, acredito que foi o que vocês deram, é que essa primeira palavra seria sim possível de acontecer no português e a segunda não. Mas se, por exemplo, inventasse uma marca com essa palavra, né? No livro lá, a Thaís até fala, eu acho que o exemplo que ela dá é a palavra espalhe. A gente entenderia como uma palavra que veio, né? Um estrangeirismo, e aí a gente até colocaria um i aqui antes desse s, né? Para ficar com o padrão silábico da nossa língua. Então, a gente falaria espalhe.
spomb, por exemplo, não spawn, ok? Então, isso é para mostrar como que a gente tem esses padrões organizacionais da língua já internalizados na nossa mente. Então, aqui mais um exemplo. Vamos tentar formar palavras da nossa língua, né, do português, com esses segmentos aqui. Então, aqui a gente tem essas duas oclusivas, né, o t e o d. Temos a nasal, m, e aqui temos essas três vogais. Então, possivelmente vocês vão fazer aí, né, organizações, porque vocês já sabem qual é o padrão organizacional da nossa língua. Então, vocês não vão somar aí, por exemplo, uma palavra que comece com A seguida de outro A, né? Porque a gente não tem isso no português. E nem uma palavra que comece com T seguida de D, né? T seguido de D. Vocês não vão fazer isso. Então, qual palavra que a gente poderia formar aqui com esses segmentos, pensando no padrão sonoro do português? Tomada, né? Poderia ser uma opção. Observe, então, como que você já conhece o padrão organizacional silábico da sua língua. A gente já tem esse conhecimento. A gente não precisa fazer muito esforço aqui, a gente não vai tentar fazer combinações absurdas, né, para a nossa língua. Bom, então agora a gente vai entrar na fonêmica. O que é a fonêmica, então, né, dentro da fonologia? Fonêmica é um método utilizado para identificar os fonemas e a organização sonora geral de uma língua, seguindo as proposições do modelo estruturalista. Então, lembra que eu falei que a gente vai utilizar aqui o estruturalismo como o nosso modelo teórico? Então, a fonêmica é um método do modelo estruturalista para identificar os fonemas de uma língua e a organização sonora de uma língua. Então, a gente vai tratar do nível abstrato. A gente não analisou na fonética, a gente não fez uma análise física da língua, como que articula. Agora, a gente vai fazer uma análise abstrata da língua, ok? Como que está essa organização. As estruturas das línguas são uniformes e, portanto, os procedimentos metodológicos adotados serão adequados à análise de qualquer língua. Então, a gente pode adotar esse método fonêmico para analisar qualquer língua, não só o português. Aceitam-se, portanto, algumas premissas que se relacionam às características universais das línguas. Então, a gente vai aprender aqui algumas premissas que são universais. Se a gente utilizar essas premissas, a gente consegue analisar qualquer língua. Bom, então vamos aprender essas premissas da fonêmica, né? Isso é válido, então, para todas as línguas. Então, a primeira premissa é que isso, então, vale para todas as línguas, que os sons tendem a ser modificados pelo ambiente em que se encontram. O ambiente aqui, a gente está falando do contexto, né? O que vem antes, o que vem depois, aonde que o segmento sonoro vai estar numa palavra. Então, aqui a gente tem esses 5 contextos: contexto intervocálico, ou seja, quando um segmento está entre vogais. Então, a gente pode simbolizar por esse símbolo, primeiro aqui. Este segundo símbolo indica que está em início de palavra. Esse terceiro, final de palavra. Esse quarto, limite de morfema. E esse, limite de sílaba. Então, a gente tem aqui no português esse exemplo. Então, a gente percebe aqui, olha, que a gente tem um s e um z. Eles estão aonde? Eles estão em limite de sílaba, né? Então, a gente tem aqui eles no limite da sílaba. Então, a gente tem aqui um fenômeno que chama assimilação de vozeamento. Então, em pasma, o s vira s. Por quê? Porque a gente tem uma consoante vozeada depois, que é o m. Bom, então a segunda premissa, né, que é uma tendência das línguas naturais, é de que o sistema sonoro tende a ser foneticamente simétrico, tá? Isso é uma tendência, então, não é obrigatório. Mas a gente tem, por exemplo, no português,
para certas propriedades, há uma tendência de que cada som seja pareado com um som correspondente. Então, aqui, olha, eu tenho oclusivas desvozeadas. Para cada oclusiva desvozeada, eu tenho um parzinho vozeado. Então, aqui eu tenho uma oclusiva bilabial desvozeada. Eu tenho um par de oclusiva bilabial vozeada. E o mesmo acontece aqui, ó, com as alveolares e com as velares, ok? O sistema vocálico também do português, ele é simétrico. Olha aqui, ó, para cada vogal anterior, eu tenho uma correspondente na posterior. Então, aqui, olha, eu tenho uma vogal alta anterior e uma posterior. Então, eu tenho correspondente na altura para as vogais. O mesmo que vai acontecer no japonês. Já nessa língua aqui, a gente tem um pouco de simetria, mas não totalmente, né? Então, aqui seria uma exceção, né, a essa regra, para vocês verem que é uma tendência e não uma regra. Mas é uma tendência. Então, o que que isso nos mostra? Que, por exemplo, se eu estiver estudando uma língua, que o português a gente já conhece, ele já é estudado, alguém já estudou pra gente. Mas se a gente estiver analisando uma língua desconhecida, que nunca foi falada, né, que a gente nunca viu antes, né? Nunca foi falada, não, né? Nunca foi estudada antes, e a gente estiver descrevendo os sons daquela língua. Então, vamos supor que a gente achou um som lá, um P, por exemplo. Se a gente já sabe que existe essa premissa aqui, número 2, de que tende a ser simétrica, a gente vai procurar, se a gente achou um P, a gente vai procurar por um B. Por quê? Por causa dessa tendência de simetria, ok? A premissa número 3, os sons tendem a flutuar. Então, propriedades fonéticas, quando não distintivas, ou seja, quando não distingue significado, podem flutuar. Então, por exemplo, a gente tem aqui essa flutuação entre E e E. Não distingue significado. Olha só, eu posso falar relógio ou eu posso falar relógio. Se eu não estou distinguindo o significado, eu posso usar tanto o E quanto o E. Então, esses dois sons aqui, ó, posso usar tanto o E quanto o E. Eles tendem a flutuar porque eles não distinguem o significado. Mas o P e o B, eles distinguem o significado. Se eu troco um P em pato por um B, vira bato. Então, eles não tendem a flutuar. Então, só vai acontecer essa flutuação, né, quando não tem propriedade distintiva, que é o caso aqui do E e do E, mas não é o caso do P e do B. Então, eles não podem flutuar. O E e o E podem. Então, é uma tendência. Então, mais uma vez, se a gente estivesse estudando uma língua desconhecida e a gente achasse, né, pessoas falando, vamos supor que a gente não sabe falar português, que é uma língua nova. Se a gente encontra pessoas falando relógio e relógio, a gente sabendo dessa propriedade, que eles tendem a flutuar, a gente consegue, né, inferir que a pessoa está falando do mesmo objeto. Agora vamos então para a quarta e última premissa. Sequências características de sons exercem pressão estrutural na interpretação fonêmica de segmentos suspeitos ou sequência de segmentos suspeitos. Então, modificando a estrutura sonora na qual se insere um segmento, é possível alcançar diferentes níveis de interpretação. Então, aqui a gente vai ver se um determinado segmento, se ele é interpretado como vogal ou como consoante. Então, por exemplo, no português mineiro, em final de palavra, antes de vogal, o rótico, ou R, né, ele pode ser um TEP. Mas antes de consoante, não. Então, antes de consoante, a gente não vai ter o TEP. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente tem vogais. A, né, o AN, o A nasal, o O, aliás, o O, e o U. Então, a gente tem Senhor Antônio, Senhor Horácio, Senhor Hugo. Viu que a gente usou o TEP antes de vogal, em todos esses. Agora, antes dessas consoantes aqui, a gente tem um P, um B e um Tch.
a gente não tem o TEP, a gente tem a fricativa. A gente tem senhor Plínio, senhor Bruno, senhor Tiago, né? A gente não usa o TEP, a gente usa aqui a fricativa. E senhor Yuri? Como é que fica? Ele vai ser interpretado como vogal, e aí eu vou usar o TEP, ou ele vai ser interpretado como consoante, e aí eu vou usar a fricativa, né? Referindo-se ao segmento inicial aqui. Bom, então agora que a gente já conheceu as premissas da fonêmica, a gente vai aprender a identificar fonemas. Mas primeiro vamos ver o que são os fonemas, né? É uma unidade sonora contrastiva que estabelece uma relação de oposição a outros fonemas, sendo relacionada à organização do sistema sonoro de uma língua. Então, o fonema é referente à natureza abstrata dos sons da fala, tá? No nível fonológico. No nível fonético, a gente tinha os fones, né, pronunciáveis. Aqui a gente tem unidades abstratas, contrastivas. Então, quando substituímos ou eliminamos um fonema, a gente muda o significado da palavra. Como assim? Veja que aqui, olha, a gente tem a mesma sequência. A gente tem ela em todas aqui, né? Se eu mudar o primeiro som, né, que seria aqui t, v, s e m. Então, aqui eu tenho tela, aqui eu tenho vela, aqui eu tenho cela e aqui eu tenho mela. Troquei apenas o primeiro som, né, e mudei o significado. Então, eu posso dizer que esses 4 segmentos aqui, né, entre barras transversais, são fonemas do português brasileiro. Por quê? Porque eles são contrastivos, desculpa. Eles distinguem significado na língua. E eles são transcritos sempre entre barras transversais, ok? Então, vamos praticar. Vamos observar essas palavras abaixo. Então, eu tenho aqui careta. E aqui eu tenho carreta, né? Aqui eu tenho sono e aqui eu tenho sonho. Aqui eu tenho mosca e aqui eu tenho mosca. Destaque os sons que são capazes de distinguir significado. Então, aqui eu tenho careta, não tenho? Com TEP. Aqui eu mudei o rótico, não mudei? Aqui eu tenho a fricativa. E aí, então, na primeira eu tenho careta e na segunda eu tenho carreta. Eu mudei apenas um som e mudei o significado, né? O primeiro é careta, o segundo é carreta. Então, destaquei aqui de vermelho os sons que distinguiram o significado. Aqui eu tenho sono e aqui eu tenho sonho. Só de mudar esses dois sons, né? Essas duas nasais, eu mudei o significado. Agora aqui eu tenho mosca e na segunda eu tenho mosca. Aqui eu tenho, né, no primeiro, o ch e no segundo o s. Ele distinguiu o significado? Não, eu continuo falando do mesmo bicho, da mosca. Só mudei a pronúncia, né? Mudamos de dialeto. Então, eles não são sons capazes de distinguir significado. Então, né, aqui é a resposta. Esses sons destacados em azul é os sons capazes de distinguir significado, que é o que a gente já tinha marcado antes de vermelho. Como que a gente nomeia, então, esses sons destacados em azul que são capazes de distinguir significado na língua? São fonemas. Então, se a gente tem uma mesma cadeia sonora mudando só um som e eu mudo o significado, então eu tenho fonemas. Então, são fonemas. E como que a gente nomeia, né? No caso ali de mosca e mosca, esse som é diferente, mas ele não distingue significado. Então, como que a gente vai identificar os fonemas? Primeiro,
a gente vai distribuir um conjunto de sons em uma tabela fonética. Nesse caso, né, no caso do nosso curso aqui, a gente tem os sons do português brasileiro que já foram estudados lá na tabela fonética que a gente aprendeu nas últimas aulas. Mas se fosse uma língua diferente, a gente ia fazer o quê? Escutar os sons da língua e colocá-los numa tabela descrevendo. Então, por exemplo, olha, essa pessoa fez um som tocando o lábio inferior nos dentes superiores. Então, é um som lábio dental. Então, se é uma língua que não é descrita ainda, que a gente não conhece, a gente descreveria assim. Mas no português a tabela já está pronta para a gente, porque alguém já estudou essa língua, né? E a gente vai trabalhar com ela aqui, porque é a língua que a gente sabe falar, para a gente entender melhor. Depois que eu tenho a tabela fonética ali com os sons descritos, né, como que ele é articulado e etc., a gente vai identificar sons que são foneticamente semelhantes. E a gente vai chamar de SFS. Ou seja, sons que compartilham de uma ou mais propriedades fonéticas. O que são as propriedades fonéticas? O lugar de articulação, o modo de articulação e o vozeamento. Então, se eles compartilham de uma ou mais propriedades fonéticas, eles são sons foneticamente semelhantes, né? Depois que eu tenho uma tabela, vi quais sons que são foneticamente semelhantes, eu vou elencar pares suspeitos de sons. Depois disso, eu vou determinar se existe ou não um par mínimo de palavras. Um par mínimo, eu vou explicar o que é. É quando a gente tem, igual a gente fez na atividade anterior, a gente tinha sonho e sono. Só mudava a nasal. Um par mínimo é quando eu tenho uma mesma cadeia sonora de sons e mudo apenas um som. Se há um par mínimo, então, se eu encontro um par mínimo, como é o caso de sonho e sono, a gente tem ali 2 fonemas. Então, vamos ver aqui agora na prática. Então, essas são as 4 medidas que a gente tem que tomar no método fonêmico para encontrar fonemas. Então, primeiro vamos olhar a tabela, depois identificar sons que são foneticamente semelhantes. Depois, e aí se eu indiquei sons foneticamente semelhantes, eu tenho pares suspeitos de sons. Com esses pares suspeitos de sons, eu vou fazer pares mínimos de palavras. Se eu encontrar par mínimo, encontrei fonemas. Vamos ver como é que... Observe esses sons aqui. A gente tem K e G, M e N, T e L. Então, K e G são foneticamente semelhantes? São oclusivas e são velares. A diferença é que o K é desvozeado e o G é vozeado. Então, são sons foneticamente semelhantes, porque eles compartilham 2 características fonéticas. Então, temos aqui que esses 2 são sons foneticamente semelhantes. Agora, vamos para o M e para o N. O M é uma nasal bilabial vozeada. O N é uma nasal alveolar vozeada também. Então, eles compartilham 2 características. Qual? Ser nasal e ser vozeada. A diferença é que é só o ponto de articulação, mas compartilha 2 características. Então, são sons foneticamente semelhantes. T e L. T é uma oclusiva. L é uma lateral. T é alveolar. L também é alveolar. T é desvozeado. L é vozeado. Então, será que eles são sons foneticamente semelhantes? Eles só compartilham uma característica, que é o quê? O ponto de articulação. Então, não são sons foneticamente semelhantes. Ok? Então, aqui temos as respostas, né? Que é o que eu falei. O de verde aqui são referentes aos 2 primeiros, que a gente já marcou. E o T e o L só compartilham a característica de serem alveolares. Então, não temos sons foneticamente semelhantes. Então, eu encontrei aqui o quê? 2 sons foneticamente semelhantes. Então, fiz a primeira etapa. Qual que é a segunda? Então, a gente tem quais sons são pares suspeitos. Então, a gente tem K e G e M e N. Ok.
Vamos para o terceiro passo. Então, agora a gente vai encontrar par mínimo com esses pares suspeitos. Então, por exemplo, a gente tem aqui cata e gata e mão e não. Então, percebam aqui que a gente tem a mesma cadeia sonora, só mudando o quê? O som, que é par suspeito, que são os sons foneticamente semelhantes. Então, é assim que a gente acha par mínimo. A gente coloca a mesma cadeia sonora e troca só o par suspeito, né? Os sons foneticamente semelhantes. Encontramos par mínimos, então? Sim. Então, quais são os fonemas? K, G, M e N. Que ali eu coloquei entre colchetes, mas como são fonemas, então agora a gente coloca em barras transversais. E quando a gente não encontra par mínimo, o que a gente faz? A gente tem alofones. Lembra que a gente a gente viu isso nos slides anteriores? Então, no caso de mosca e mosca, né? A gente vai ter alofones. Então, vamos ver. O que é um alofone? São sons que apresentam equivalência funcional com um ou mais sons, constituindo um conjunto de realização de um mesmo fonema. Então, ao trocar um som pelo outro, né, não há distinção de significado, que é o caso de mosca e mosca. O fonema T tem mais de uma realização em alguns dialetos do português. Ele não vai distinguir significado, ele só vai ter realizações diferentes. Então, vamos ver os exemplos. Eu tenho ch e t. Eles não são fonemas, eles são alofones de um mesmo fonema. Como assim? Olha aqui. A gente tem aqui tia e aqui tia. Pronunciei diferente, não pronunciei? Mas o significado é o mesmo. Eu não distingui significado. Igual eu teria sonho e sono. Mudei um segmento só, a nasal, e mudei de significado. Aqui, olha, eu tenho a mesma cadeia sonora. Mudei o segmento, mas não mudei o significado. Se eu troco t por tia e tia, se referem à mesma coisa. Então, não tem contraste, né, no significado. Não formam par mínimo aqui. Então, ch e t não podem ser elencados como fonemas. Eles são alofones de um mesmo fonema. Bom, então vamos entender melhor o que são esses alofones. A gente tem dois tipos de alofonia. A alofonia por variação livre e a alofonia por distribuição complementar, ou que a gente pode chamar de alofonia posicional. O que é a variação livre? Então, a gente tem aqui os exemplos. Pasta e pasta, porta, porta e porta, e tia e tia. Então, por que é variação livre? Porque não depende do contexto. Esses sons, eles acontecem livremente. A gente pode até falar de uma variação no dialeto mesmo. Não tem relação com o contexto, com o ambiente que a palavra está. Já a variação por distribuição complementar, que está aqui na letra B, onde um som ocorre, o outro não ocorre. Então, olha aqui, tia e tia é uma alofonia de variação livre quando a gente está comparando dois dialetos. Mas quando a gente fala de um dialeto só, por exemplo, o dialeto de Belo Horizonte, a gente tem uma distribuição complementar. Por quê? O tchan no português de Belo Horizonte só acontece antes de ir. Tia, time, teatro. Depois, antes dos outros contextos, a gente tem o t. Então, antes do a, por exemplo, tatu, antes do u também, a gente tem o t e não o tch. A gente não fala tchachu, né? Antes de outras consoantes, por exemplo, trabalhar, a gente tem o t e não o tch. Então, analisando só o dialeto de Belo Horizonte, o tch e o t é uma alofonia posicional de distribuição complementar, ou seja, onde um ocorre, o outro não ocorre. Né? Antes de ir em Belo Horizonte, a gente não tem t, a gente não fala tia em BH. Então, depende aqui do contexto, ok? Aqui eu fiz um resumo, tá?
para o método fonêmico, como encontrar o fonema. Então, primeiro, encontrar sons foneticamente semelhantes. Então, a gente vai ter um par suspeito de sons. Depois que eu tenho esse par suspeito de sons foneticamente semelhantes, eu vou fazer o quê? Tentar encontrar um par mínimo. O que é o par mínimo? É quando eu tenho a mesma cadeia sonora e mudo só o som foneticamente semelhante para ver se distingue o significado. Encontrei par mínimo? Sim. Se eu encontrei par mínimo, né? Então, encontrei ali a distinção de significado, a gente encontrou 2 fonemas. Agora, se eu não encontrei par mínimo, possivelmente eu encontrei alofones, que a gente acabou de ver. E aqui eu coloquei que certos fonemas vão ser neutralizados em alguns contextos específicos e vão ser arquifonemas, mas isso a gente vai ver ainda nas outras aulas. Até aqui, então, a gente tem só essa questão de fonemas e alofones, ok? Então, essa foi a aula de hoje. Aqui nós temos as referências. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a essa questão, né, da fonologia, ok? Até mais!